Saudações, saudações a todos e todas. Saudações, em especial ao primeiro Congresso Nacional de Estudos em Democracia, Desigualdades, Moralidades e Territórios do Sul Global, que nos recebe, saudar o Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, que recebe essa comunicação na sua virtual do YouTube. Eu me chamo Karine Damasceno Gomes, sou bacharel em Humanidades, venho fazer estudos sobre atividade e comportamento humano pelo IAC, na UF, bastante social e informação, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a mesma instituição da Universidade Federal da Bahia. A proposição do nosso painel temático visa apresentar os aportes metodológicos de regularização fundiária para povos comunitários tradicionais no estado da Bahia, aqui no Brasil, enquanto construção do modelo metodológico de regularização fundiária. Esses aportes são elaborados no âmbito da questão normativa FDR-CEPROM, que era em 2018. Em 2018, enquanto secretária de promoção da igualdade racial, assim, na instituição, a senhora Fábia Reis, e enquanto secretária de desenvolvimento rural, em época, o atual governador, Jerônimo Rodrigues. É importante sinalizar que essa instituição normativa regulamenta os procedimentos de regularização fundiária para quilombolas, territórios quilombolas. Uma instituição, né, base do aprimoramento de práticas, na qual a metodologia se versa os exercícios técnicos dos trabalhos de identificação e delimitação da ocupação de terras públicas devolutas que pegam territórios tradicionais. Então, as subsidiárias, né? A definição dos limites, principalmente no que diz respeito aos termos do artigo 68 dos atos constitucionais e transitórios, que condicionam os governos à utilização pública, às comunidades. Essa metodologia é desenhada a partir de aportes interdisciplinares, né, a partir de um convite a métodos de múltiplas disciplinas, que alcance as diferentes percepções, percepções, assim como as circunstâncias de cada povo e comunidade tradicional existente no estado da Bahia. Então, a metodologia visa permitir melhorar a consistência da instrução administrativa de regularização, uma vez que os relatórios circunstanciados são instrumentos obrigatórios, né, devendo apresentar os aspectos históricos, culturais, sociais, agronômicos, ambientais dos povos e comunidades tradicionais baianas. Enquanto a gente vai perguntar um pouco sobre as variantes da territorialidade do estado da Bahia, né, se referencia ao estatístico normativo, qual a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial se versa, as terras tradicionalmente ocupadas, né, que nos calçamos com a normativa, era em 2018, como é que se dá essa intervenção social, né, quais são as características, os métodos que deverão ser acionados, as estratégias, os instrumentos, né, interações, dentro desses aspectos que a gente vem abordar, a história social, no diálogo com a cartografia, né, no âmbito físico, né, da regularização fundiária, os aspectos agronômicos também, né, dialogando esse âmbito físico, né, a questão de produção, os aspectos ambientais, dialogando também com esse âmbito físico, mas principalmente casando uma cartografia a um zoneamento étnico, né, que vise a preservação, a conservação e o bem-estar das
especificidades dos povos, apresentando suas especificidades, né, as proposições de suas necessidades, como se faz crucial a diversidade técnica para a composição do parecer, retomando os atos, os atos constitucionais, a validação do perímetro, e como o relatório, os relatórios fotográficos, né, esse apoio imagético, nos possibilita validar o processo de execução metodológico e o corpus dos apêndices aí que constitui toda esse, esse aporte detectado, né? Então, aqui é um pouco da ação normativa que a gente vai se debruçar. A ação normativa, é, SDR-PROME, ela visa, para além do procedimento administrativo, um relatório substanciado com 5 aspectos. São os aspectos que a gente vai dialogar nessa multidisciplinaridade. Então, o ordenamento jurídico, na âmbito do direito, né, constitui todo o regramento da necessidade das atas, da regularização da comunidade enquanto associação, do reconhecimento das comunidades nacionais, quilombolas, respeito à Fundação Mares, na Bahia, os povos de terreiros reconhecidos pela SPROME, os povos indígenas têm o seu ordenamento próprio federal, tanto o aspecto estadual, a identificação das terras em cada estado fica enquanto responsabilidade do Estado reconhecidas e reservadas. Então, dentro desse ordenamento, né, jurídico que transversaliza os povos tradicionais. Os povos ribeirinhos, marisqueiros também, pensando no texto de uma faixa de orla administrativa, né, federal, sendo que a faixa de orla é de administração da União. Então, a multidisciplinaridade que a gente convida para o diálogo está entre os 5 pontos, né, da história, dos estudos culturais, das ciências sociais, né, voltando à antropologia, um pouco da sociologia, no sentido da composição dos cadastros, da amostra, tecido social da comunidade, em aspectos físicos, por a gente vai dialogar com a engenharia agressória, engenharia agrônoma, engenharia ambiental, mas principalmente no campo da intervenção social, né, com a comunidade étnica, as quais, no estado da Bahia, a gente se debruça. Então, o relatório substanciado, que trata o parágrafo único da Instrução Normativa 2018, é uma peça obrigatória de instrução do processo de regularização fundiária, que visa subsidiar a definição dos limites do território, os termos do artigo 68, a consulta prévia, bem como a verificação da existência de conflitos. Então, os métodos evocados na metodologia desenhada visa assegurar, dentro do artigo 14, aos remanescentes de comunidades, a participação de todas as fases do procedimento administrativo, diretamente por meio de representantes constituídos. Então, a consulta mais que a consulta, a participação da comunidade étnica sobre o fazer técnico profissional, né, multidisciplinar que a gente está aqui desenhando, apresentando esse exercício do desenho da metodologia. Então, as comunidades que a gente versou, expandir a partir daí, 2018, em especial as comunidades quilombolas, a qual ela versa, mas especialmente fundo e feixe de pasto, no qual, no âmbito do estado da Bahia,
redigido, né, uma concessão real de direito de uso, povos indígenas têm um ordenamento que permite que o Estado reserve sua terra devoluta e transfira sua responsabilidade de administrativa, de demarcação ao ente federado, FUNAI, povos de terreiro, e diante do ordenamento da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, requerendo sua regularização fundiária, deverá ser titulada em equiparação à, à variante étnica das comunidades quilombolas, os povos ciganos tendo a sua vontade de fixar-se em território também pode requerer seus direitos gerazeiros, que aí a gente está dialogando ali um pouco com o Cerrado, o oeste baiano para as Minas, também, enquanto comunidade étnica, requerer a sua regularização. Os pescadores e ribeirinhos, como eu falei, dentro de um diálogo administrativo da sua abrangência, né, da sua territorialidade, como a grande maioria dos ribeirinhos marisqueiros, uma faixa de mar de administração da Superintendência da União, é que o Estado identifique qual responsabilidade administrativa está convidando pontos, né, que a gente traz da instrução, histórico, o cultural, o social, a gente alguns métodos no âmbito histórico, a histórica, o método descritivo, né, de fonte primária, com o diálogo dado e oficina intervenções que resguardam a história da comunidade. Então, fazer uma busca das fontes primárias, elaborar uma estratégia de roda de conversa com as pessoas, o grupo, com a comunidade étnica, para que, a partir do diálogo seja explorado, consiga construir uma linha do tempo, né, em oficina, em horizontal, onde os pontos, né, para cima, apresentem pontos positivos da construção do tempo histórico da comunidade, e os pontos para baixo, né, com pontos negativos, de efeito negativo no tempo histórico da comunidade. No aspecto social, a opção que a gente convida em diálogo com a cartografia educacional é a social, é muito conhecida a partir da cartografia amazônica, é uma metodologia que tem como pressuposto a participação de transformação social através da construção comunitária. Então, saindo da ideia de assujeitar, né, os sujeitos da pesquisa são agentes da sua própria investigação. Então, uma tecnologia social que permite a construção coletiva do conhecimento entre a comunidade e quem a, a atuação profissional, que é a visita. A concepção da cartografia tradicional visa a concepção de mapas elaborados em, então, uma pesquisa em loco, observação participante interativa, executando estratégias de diálogo, de elaboração, de caminhadas guiadas, com instrumentos utilizados de fácil desenvolvimento, né? A gente usa, em especial, pilotos, cores diferentes, para desenhar os mapas, né, as paisagens, em imersões peripatéticas a comunidade, especialmente mediada pelos seus representantes. Então, há um exercício de um mapeamento coletivo. Aqui são os exemplos de retratação
de mapas, né? Um no qual, à esquerda, a gente consegue compor diálogo com a geografia física, né? Com a agrimensura dentro do que diz respeito ao perímetro, aos limites, com a engenharia agrônoma no sentido de que os usos do solo e a engenharia ambiental também, né, em usos do solo, preservação, a gente consegue ter pontos que descrevam quais elementos culturais, sociais, físicos são necessários para a reprodução étnica. No aspecto cultural, a gente trouxe para conversar o grupo focal intergeracional. Pensando a partir de programas que os diálogos são de forma semi-estruturadas e é necessário que a coleta de informação seja por meio da interação intragrupos, né, intergeracional. A comunicação e a interação é baseada dentro do próprio diálogo dos grupos. Então, uma interação mediada pelos representantes étnicos, né, e suas diferentes gerações dentro do processo de diálogo que possibilite, né, uma técnica de pesquisa, considerando principalmente os aspectos do contexto comunitário, os impactos gerados nas relações, né, as descobertas e as mudanças dentro diferentes ciclos. No aspecto agronômico, a gente dialoga um pouco com as metodologias, os métodos físicos, né? Nas últimas décadas, uma construção para a regularização diária é baseada especificamente em vistorias agronômicas. Então, essa elaboração desse desenho metodológico avança na construção de composição de outros métodos, né, métodos de outras disciplinas, num aspecto social, mais social, em diálogo com o físico, uma vez que a regularização fundiária, né, está no aspecto físico e cultural, social, e econômico, pretende mapear os limites do perímetro elaborado pela agrimensão da composição com a cartografia social, né, levantando as informações dos aspectos agronômicos, no que diz respeito à morfologia, ao solo, à vegetação, à biologia, às distribuições das espécies vegetais, as formas de uso do solo. Então, pensar quais rotas são traçadas, quais as ferramentas são utilizadas. Ah, é interessante também a aplicação de formulários para mensurar o indicativo de produção, para mensurar as esculturas existentes. Também a utilização de máquinas fotográficas e o uso de GPS nos auxilia a partir da cartografia. E, no âmbito ambiental, o zoneamento evidenciando as unidades de paisagem disponíveis no presente e no plano da memória, que nos auxilia, né, fazendo uma conexão atrás com a valorização e a preservação material, mas principalmente ao longo do tempo histórico, a identificação de conceitos sociais inerentes, existentes, que mudaram atividades da comunidade. Então, um zoneamento das atividades produtivas, mas principalmente das áreas imprescindíveis para a preservação e subsistência, o uso necessário ao bem-estar da comunidade, a identificação de áreas para a proteção dos recursos naturais, as áreas de preservação permanente, as zonas de amortecimento e unidades de conservação. Então, a proposta de uma metodologia que transversaliza
4, 5 disciplinas do social ao ofício, no campo da regularização fundiária, e a nossa intenção de ampliar os aportes para profissionais nas áreas da geografia, da agrimensura, da história, mas principalmente das ciências sociais, com ciência social e informação. Esse é um exercício de desenho que possibilite consolidar e fortalecer a regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais na Bahia. Obrigada.